Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Pode Ser Semoy, o podcast do Semoy. E hoje, nossa, vocês não têm noção de quem está aqui comigo hoje. Uma pessoa incrível, dona da melhor gargalhada de toda. Olha lá! Meu maravilhosa, Deus. Bruna Lavinas. Gente, quem acompanha a trajetória dessa mulher incrível? Isso sim é mulher empoderada. Ah, mas é verdade, amiga. Quem acompanha... Engraçado que quando eu tive um contato com você mesmo aqui em Brasília, né? Porque no Rio a gente se encontrava em congressos. E quando você veio pra cá, que você me procurou, eu cheguei a perguntar, né, pras pessoas, mas não tinha uma pessoa que não falasse bem de você. Todo mundo elogiando muito essa mulher incrível, multifaceta, ela é quase um Veja, né? Multiuso de ação rápida, porque você fala com ela de madrugada, você fala com ela de manhã cedo, ela é pronta a resposta. E eu acho que hoje vai ser incrível. A gente vai contar a trajetória dessa mulher fantástica, como que ela chegou até aqui, por que as áreas que ela escolheu. Porque hoje a gente está num momento tão de estética, né? Sim. E quando a gente se dedica a algo que não traz like, que não traz curtida, que não traz compartilhamento, porque é a dor de alguém. Não a gente não está ligado na estética o tempo todo, embora ela seja importante, porque tem a questão emocional voltada para isso. Mas eu quero conhecer profundamente a Bruna. Me conta. Por que ser dentista? Vamos começar por essa pergunta. Então, quero agradecer a você pelo convite. Da mesma forma, sou sua fã, né? Desde mais jovem, sempre... a Cláudia Vazeredo, da odontologia hospitalar, a gente sempre te achou o máximo. Então, assim, tudo que você falou de mim, eu tenho que falar o dobro de você. Também é uma mulher que faz muito pelo nosso país, né? Fez muito e faz pela odontologia hospitalar. Uma carioca. Uma carioca do subúrbio carioca. São duas suburbanas aqui, vocês vão ver o que vai acontecer aí. Então, te agradeço pelo convite e pelas oportunidades. Porque mesmo ela não me conhecendo, quando eu cheguei em Brasília, foi um momento muito difícil na minha vida, a Cláudia abriu todas as portas que ela poderia abrir. Então, você é muito generosa. Gente, tem lenço aí? Mas vamos lá, por que odontologia? Por que odontologia? Porque assim, eu brincava de dentista quando era criança. Não, Deus medo, eu detesto dentista. Por que odontologia na sua vida? Bom, eu não tenho um parente dentista. Eu detesto dentista. Eu tenho pavor de agulha, né? Eu também. Então, tudo meu... tem tatuagem como... Tudo sedada. Então, assim, eu tenho... Se tem algo que eu detesto, eu no dentista. Então, jamais na minha cabeça passou odontologia. E nem na minha família. Não tenho um dentista na família, né? Sim. Eu não tenho um profissional da saúde na minha família. Olha. Então, assim, mais uma coisa... Eu, desde nova, eu saí de casa muito cedo, né? E aí, com 16 anos, eu já estava na minha primeira faculdade, que eu não terminei. Então, assim, desde nova... E era de quê essa faculdade? Nutrição. Tá na saúde ali, né? Não fugiu muito. Mas não foi bom pra mim, não. Até hoje eu tô sofrendo. O que acontece? Eu sempre soube que eu queria me comunicar. A primeira profissão que eu queria ter era atriz de comédia. Olha, o stand-up aí caía bem, né? E aí, assim, eu sempre gostei de falar com pessoas, de escutar as pessoas. E eu sempre, assim, eu quero cuidar. Eu quero cuidar e eu quero servir. E assim, para uma menina que vem do subúrbio, que não tem muita orientação familiar, pra gente servir só pela área da saúde. Sim. Frequentemente pela medicina, né? Que você pensa que é uma área que realmente serve. Você vê assim, né, como um médico, um super-herói, que dá vida pelo paciente, né? A odontologia, pra quem é leigo, sempre fica aquela profissão muito da estética. Sim. Né? Então, não passava pela minha cabeça. E aí, eu tinha uma tia, eu sempre tive problema com peso, né, desde pequena, e aí sempre essa coisa de nutricionista, e uma tia uma vez falou, eu acho que vai cair super bem, você, né, frequenta, e eu fui fazer nutrição. Só que aí, no terceiro período, eu tinha 16 anos, não sabia nem quem eu era. E aí, no terceiro período, começou as disciplinas específicas. Aí que tinha que calcular a tabela nutricional, fazer cálculo. Falei, gente, eu não acredito que eu vou passar a minha vida falando pra pessoa que ela tem que comer alface. Porque naquela época era tão diferente a nutrição, né? Era aquilo bem regrado, de contar caloria. Falei, eu não vou conseguir fazer, porque eu não faço. Eu não posso vender algo que eu não acredito. É o cardiologista que manda parar de fumar, né? Que fuma. Então eu ficava assim, meu Deus. E aí eu tenho, né, uma doença autoimune, cutânea. E na minha turma tinha uma aluna, era mais velha naquela época, né, em relação, assim, uns 20 anos a mais. E ela era casada com o chefe da dermatologia da UFRJ.
E aí ninguém conseguia resolver meu problema, eu rodando no Rio de Janeiro, fazendo biópsia. Ela falou, não, você vai no meu marido vai te consultar. Se você não tiver como pagar, você não vai pagar. E aí aquele médico me acolheu assim de um jeito. Eu tenho pitiríase, né? E naquela fase, meu corpo todo abriu, fiquei toda branca, do pescoço pra baixo. Estresse, com certeza, gatilho emocional. Fase, tal, tinha terminado o namoro. E aí... toda a consulta, no final ele me contava os casos, contava que ele tinha um fusquinha, que ele ia ver os pacientes em casa. Eu falava, cara, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. E ele ficava assim, você é muito inteligente. E ela também, não faz medicina. E eles me incentivaram. Só que, então eu larguei nutrição, fui fazer pré-vestibular. Só que foi uma transição para mim muito difícil. Porque eu me mudei do subúrbio do Rio de Janeiro para Zona Oeste, né, para um bairro, né, mais nobre. E aí tudo mudou. Terminei um namoro, fui fazer o pré-vestibular. Não fiz nada. Muita informação. Não fiz nada. Aquele pré-vestibular, não fiz nada. Eu só ia pra contar piada, pra namorar, pra arrumar confusão. Eu, ao invés de ir pra aula, ia pro estacionamento do Barra Shopping. E assim eu fiz. Não passei nada, minha filha, nada. Aí fui fazer odontologia com aquela esperança que um dia eu conseguiria fazer a transição. E aí fiz o primeiro período, na mesma universidade, né, que a Cláudia fez também. Fiz o primeiro período. Foi bem, porque é matéria geral, fisiologia, coisa, né, que tem muita ligação. No segundo, já começou a escultura, né, que a gente tem que pegar um bloco de cera, né, e fazer o dente. Ali eu detestei. Aquilo pra mim era um terror. Eu queria chorar. Gente, eu vou passar minha vida fazendo esse dentinho? E eu ficava estressada. No último dia de aula, o professor de patologia geral, Flávio Merli... querido Flávio. Faltou. Valeu, Flávio. Faltou. E aí o professor de estomatologia, que era o Luiz Carlos Moreira, foi substituir o Flávio. O Luiz Carlos, ao invés de seguir aquele conteúdo do Flávio, ele sentou e contou a vida dele. O Luiz Carlos nunca seguiu nada, né? Ele falava do que vinha na cabeça dele. E era sempre fantástico, né? Muito bom. Tanto que me salvou, né? E aí, no final daquela aula, eu falei, é isso. Por isso você começou pela patologia? Desde o segundo período. Olha! E aí quando acabou a aula, eu fui até ele e falei assim, professor, essa já é minha segunda faculdade, já fiz 3 períodos de nutrição, que eu tô abandonando, né? Acabando esse período, eu vou abandonar essa também. Ou você vai me acolher, ou eu vou abandonar mais essa. Aí ele virou pra mim e falou assim, esteja na minha casa, vamos supor que era uma terça, no sábado, tal hora... que eu vou conversar com você. Eu falei, gente, como maluco, na casa dele. Bem, Luiz que Carlos doideira! Moreira. Aí me deu lá o endereço e mais nada, Cláudia. Eu fui, né? Maluca também. Fui também. Cheguei lá. Já era a Casa do Recreio. Já lá em Curicica. Lá no finalzinho, no Rapé da Pedra. Isso. Cheguei lá. O homem estava cozinhando. O homem me acolheu. Eu sei que eu cheguei na hora do almoço, eu saí de noite. A esposa, a sogra, todo mundo junto. E ali ele me acolheu de um jeito, ele me colocou já na clínica de estomatologia. Não, toda quarta-feira eu ia para a clínica, eu tinha responsabilidade, eu tinha que fazer o café para 100 pacientes. Então eu comprava pão, fazia café, mortadela, manteiga, botava bolo. Eu tinha que fazer aquele café, eu tinha que pegar alguns pacientes em casa. Para eu estar ali, eu trocava favor com ele. Mas e assim a vida foi começando. Ele já tinha os congressos que ele era chamado. Ele aceitava e falava assim, eu aceitei dar aula nessa jornada de medicina, de HIV, mas quem vai dar é você. Que fantástico. Eu não sabia da sua história com o Luiz. Porque eu sou estomatologista por conta dele também. Eu também. E aí, ele começou a desenvolver em mim também a docência. Que fantástico. Igual comigo. Nossa, a mesma coisa. E aí, ele aceitava um convite e me falava, e aí, Cláudia, ele me treinava. Ele criou um monstro, né? Me treinava. E assim eu vivi uma vida fantástica na graduação com ele. Eu tive a oportunidade de passar 1 mês e meio com ele na Europa, com a esposa dele. Sempre com muito respeito. Acho que isso é importante a gente sempre frisar, né? Um professor, uma aluna, a gente sabe que... Mas nunca e a Andréia é uma querida. Uma querida, né, nunca teve nenhuma conotação. E, então, assim, no final, eu já sabia que eu queria fazer estomatologia. Eu não poderia fazer outra coisa. Né? Não tinha como. Então, foi assim. Eu não escolhi ser dentista, eu escolhi servir. O meu propósito de vida é servir. Sim. E eu acreditei, naquela época, que servir era através da área da saúde. Sim. E Deus me encaminhou para a odontologia. E assim foi. E aí você começou nessa coisa da patologia, que eu lembro de você na UF, na patologia, né? Sim. Se não me engano, no Antônio Pedro, né? Você ficava lá com os projetos maravilhosos. É porque no Rio, aí eu fui fazer estomatologia na UERJ.
né? E eu lembro que eu chorava pros meus amigos de turma, né? Ai, o que vai ser de mim? Eu fazendo isso aqui, era melhor fazer bucomaxilo. Eu vou morrer de fome. E eu como bastante, eu não posso ficar com fome. E eu chorava. E o pessoal, nossa, mas você é ótimo, não vai acontecer isso. Porque a gente tem na nossa mente que se você escolher, né? Estomatologia, paciente especial, odontologia hospitalar, que você não vai ter sucesso na vida. Sim. E eu acho que tem 2 mulheres aqui que estão para provar. Com certeza. Porque eu sempre falo, na minha casa a gente vive de odontologia. Na minha também. Então... Né? Nós temos maridos militares, Sim. mas a odontologia é o que rege tudo. O que rege tudo. Então, assim, se você faz algo que você realmente ama e é o seu propósito de vida, você vai ser bem-sucedido. É isso. Então, isso é importante. Então, eu fiz a estomatologia na UERJ. E aí, quando eu estava terminando, os próprios professores já publicavam, falavam, Bruno, você tem que fazer mestrado. Você tem que dar aula, você é muito comunicativo, os alunos gostam de você. Sua didática é fantástica. E os professores da estômata, a professora Marília Cantizano, depois foi minha madrinha de casamento, me colocava já para dar umas aulas na graduação também, né? E falava, não, você tem que seguir. Só que antigamente, no Rio, nós não tínhamos nada em relação a mestrado, doutorado em estomatologia e patologia. Só tinha na UF, na medicina. Então, eu fui fazer o mestrado com a professora Eliane Pedra Dias, na patologia, na Faculdade de Medicina, na patologia da UF. E aí, com 1 ano e meio, surgiu uma oportunidade de eu defender o mestrado e entrar no doutorado. Então, ela me deu 1 semana para isso, eu fiz. Né? Uau! Não, porque às vezes a gente fica, né, de lenga-lenga, e 1 semana você resolve sua vida, só sentar. Bem isso. Não é? Basta querer, né? Com Porque às vezes eu penso assim, quanto mais prazo você tem, pior, não é? Sim. Mas a gente vai, não, depois você vai eu vejo isso, procrastinando. E vai levando. 1 semana e vai. Fui direto pro doutorado. Quando eu estava em 2 anos de doutorado, ela falou assim, isso era novembro, em março do ano que vem, vai ter um concurso aqui, para médico e dentista, para a Faculdade de Medicina para Patologia. Se você quiser fazer, tem que defender até fevereiro. Isso era novembro. Eu falei, então eu vou defender. E vou estudar para essa prova. Ela falou, ó, a prova é para médico e dentista. Não vai cair boca. Vai cair fígado, rim, baço. É professor da Faculdade de Medicina, não é da de odontologia. Você até vai dar matérias na odontologia, mas você vai dar... a vaga, né? É para medicina. Você vai dar aula de patologia geral para todos os cursos e patologia oral para todos os cursos que tiverem essa cadeira. Falei, gente, como é que eu vou defender e eu vou agora, né? Porque tinha prova prática. A prova prática estava a peça ali, qual o órgão? Qual o processo patológico? Por que ele acontece? Qual é a etiopatogenia? E aí eu falei para ela assim, você me prepara? Ela falou assim, não, se você quiser... Cláudia, eu internei na casa dessa professora. Minha madrinha de casamento também. Ela, Arley, todo mundo que me ajudou, eu fui chamando. Sim. Casamento enorme, né? E aí, eu internei. Eu lembro que eu já era casada. E aí, no carnaval, né, ali em fevereiro, eu fui para Campos com a professora Eliane, para casa da mãe dela. Eu não fazia mais nada. Eu ficava num quartinho de manhã. A casa era de 2 andares. Em cima, eu ficava estudando de manhã. Todos os livros de patologia geral que você imaginar eu tenho, todos os resumos, e aí eu estudava. Almoçava, ela tinha ali meia hora de descanso, ela me chamava. Ela abriu o computador e começava. Que órgão é esse? Aquela mulher, ela me preparou, ela fez por mim, que nenhuma mãe às vezes faz. Então, assim, ela deu a vida dela. Sim. E aí teve o concurso, era uma vaga, eu consegui passar. Também, né? Então você, aluno de graduação, que reclama que está estudando muito, ó, isso é estudar. O quê? Hoje em dia, vocês não têm noção do que é estudar. Não tinha chat GPT, era ali, né? Projeção. Não tinha internet, mas na minha época não tinha, era livro físico. A gente tinha todos os livros físicos, Patologia, né? Do Hobbes, um Schaefer, tudo. E aí, assim, eu passei e comecei a vida acadêmica na Faculdade de Medicina da UF. É depois, por causa de pacientes especiais, que eu troquei para odontologia. Você migrou, aí você foi para Friburgo, né? Foi. Então, o seu livro, né? O livro que é de cabeceira meu, aquele livro maravilhoso. Eu indico aquele pocketbook. Por sinal, acho que já está na qual tiragem dele? Porque ele estava esgotado e ele voltou, né? Ele está na 2ª edição. A gente agora está lançando ele em espanhol para América Latina. Que massa. Só que eu já conversei com o professor Paulo, a gente precisa sentar para fazer, não uma 3ª edição, mas realmente uma edição nova. Porque na 2ª entrou Covid, não foi isso? Entrou Covid e entrou, acho que a parte de hipotiroidismo, sim, foi, desordem da tireoide com o pessoal da Bahia, né?
E agora, mas muita coisa mudou, os protocolos de antirreabsortivo, então a gente precisa sentar. Só que a gente está fazendo o livro de emergências médicas. Sim, Então, eu e o Paulo pretendemos até outubro lançar um livro de emergências. Então, a gente está focado nisso para depois pegar ano que vem, talvez. os pacientes sistemicamente comprometidos. Precisa. Mas é um livro fantástico, Sim. gente. Quem não tem, por favor, providencie, porque ele é direto, né, Cláudia? ele é um manual. Eu falo que é aquele manual. Peraí, tô com um paciente hepatopata. Peraí, vou lá, tem tudo. Sim. Então, é ele rápido, é um livro barato. É um pocketbook, né? Que cabe na sua bolsa. Sim. É o meu livro de cabeceira, eu amo. A gente indica no CEMOI para os nossos alunos. E aí foi de estudar tanto patologia geral que o livro surgiu. Não, ou pelo menos na verdade, a sementinha dele. Eu sei que foi muito antes isso. O livro veio muito... O livro foi quando? Foi 18? 19. Foi no Congresso do Rio, eu lembro que vocês eu estavam já era lançando. professora da UF. Na verdade, assim, eu sempre gostei e tive mais afinidade com pacientes sistemicamente comprometidos, porque minha vida foi no hospital, foi na estomatologia. Lá no Antônio Pedro a gente atendia todo mundo, né? Então, os pacientes hepáticos, paciente renal, tudo. Só que eu era, também desde novinha, eu era da ABO, de associação, de CRO. E aí, quando eu me formei, fui fazer estômato, me convidaram para fazer estomatologia na clínica de pacientes especiais da ABO que estava reabrindo. E, gente, assim, né, eu sem emprego nenhum, eu tenho uma coisa assim, eu sempre falo, eu vou. Depois eu vejo. Às vezes você fica negando convite, fica negando oportunidade, fica fazendo conta se vai valer a pena, se não vai. Sim. Cláudia, eu não sabia nem quanto que eu ia ganhar, porque era porcentagem, eu não sabia nem quem que eu ia atender. Mas eu não tinha disponibilidade. Eu não precisava aprender. Então eu vou. Porque hoje, assim, eu vejo muito uma geração, assim, primeiro pergunta quanto que vai ganhar, para depois saber o trabalho. E, assim, às vezes você perde uma grande oportunidade, né? Porque lá na frente aquilo pode escalonar. Aquilo pode te abrir uma porta muito grande, igual me abriu, né? A minha vida foi pautada em pacientes especiais, né? Então, eu fui para a BO para fazer estomatologia nos pacientes especiais. A clínica estava reabrindo. E era o pessoal do Cardoso Fontes, doutor Silvio. E aí, eu fui para aquilo. Chegou lá, minha filha, não tinha nada. Por quê? Eu, boba, achei o quê? Nossa, vai ter um monte de paciente renal, paciente HIV, paciente sistêmico na minha cabeça. Não tem como. Era um ambulatório. O que apareceu? Paciente com autismo, paciente com síndrome de Down, paciente com paralisia cerebral. E aí, eu ficava lá esperando os meus pacientes chegarem. Eles nunca chegaram. Só que eu ali parada, vendo o pessoal atender, comecei. Não, deixa eu segurar aqui, fazer um apoio de cabeça. Deixa eu segurar o abridor para você. E aí, um dia um faltou. Aí eu tive que atender a agenda dele. Aí um outro dia, uma ficou doente, se ausentou. Aí eu tive que assumir. Já existia a especialidade de pacientes especiais na época? Já existia. E aí eu comecei a fazer. Cláudia, no final, esse grupo, cada um foi tendo um problema, eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha naquela clínica da ABO, sozinha. Eu falei, meu Deus. E dava conta. Dava conta. Para você achar especialista na área, para assumir uma clínica de baixo rendimento, e nem existiu tanto especialista. Hoje nós somos aproximadamente 1.000. Imagina naquela época. Nossa, E aí eu fui chamando meus amigos. Você que faz mestrado comigo, você que faz doutorado, você não quer essa oportunidade? E aí eu comecei a juntar uma equipe. No final, minha filha, eu estava coordenando aquilo, montando a especialização. Eu fui fazer a especialidade e aí a vida foi me levando muito para esse lado, né, de pacientes especiais, porque eu acredito, pelo que eu vejo, que a demanda de profissional, a falta, é maior do que a estomatologia. Então, você falou aí, 1.000 especialistas, né, do Brasil todo em OPNE, 3.000 em OH. O paciente sistemicamente comprometido, ele está desamparado. A gente não tem colegas, né, capacitados para isso. Não. Tem os aventureiros, aventureiro tem muito, mas... São 400, já passou de 400 mil dentistas, né? Mas em média 400 mil. Nós não somos nem 1%. Não, loucura. Eu, né, te acompanho há muito tempo. Você mudou o atendimento do OPNE. Eu lembro que na nossa faculdade, né, onde nós nos formamos, a minha turma foi a primeira turma, 30 anos atrás, 30 e tantos. Primeira turma a ter a disciplina com matéria optativa com o Roberto Elias. Sim, eu também tive. Então, mas era optativa, eu achei um máximo aquilo, adorei. Mas era aquele atendimento ainda muito rústico, né? Eu penso assim, a gente sedava a maioria dos pacientes, não tinha o preparo, o condicionamento, né? Verbal, era raro. E quem te acompanha
Cara, eu me delicio com aqueles vídeos. Sim, sim. Com aquelas dancinhas, Sim, né? Você deixa, né, o paciente com necessidades especiais que talvez demorasse ali 1 mês num condicionamento, num processo muito mais rápido. Sim. Porque, cara, eu tenho um vídeo seu que eu vi, que foi até o que o Vlamir comentou, que você colocou o nariz de palhaço, né? Isso é incrível. Você mudou o padrão de atendimento. Foi assim, é uma nova página do atendimento ao paciente especial. E, recentemente, eu soube que você atendeu um paciente dentro do carro. Ai, Drive-in. Drive-in, porque o paciente não quis ir para a cadeira. Me conta, qual foi o clique que te deu para você mudar? Sair daquele padrão de atendimento, meio que até um pouco traumático, porque eu lembro que na minha época a gente fazia tipo um casulo. Enrolava com lençol. Enrolava, aquela gritaria. Não, né? Eu sei que ainda existe técnica de contenção, mas você torna um negócio tão lúdico. Onde que veio essa ideia de mudar esse padrão de atendimento? Nós, na odontologia, temos que sair um pouco dessas hard skill e para soft skill. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu fiz teatro, já fiz até tablado com o Fernando legal. Caruso. Então tá explicado, que massa! Eu gosto muito. O que você não fez ainda? Eu já tentei, tem coisas que eu tentei e não consegui. Que incrível! Então, é assim, eu tenho para mim que naquele momento a restauração, ela é só uma desculpa para eu estar com você. Porque o que mais importa para mim é eu estar com a Cláudia, não restaurar o dente da Cláudia. Então, acho que eu me sinto muito livre. Isso é muito ingênuo, é muito natural. Sim. De acolher a Cláudia, tomar um café com a Cláudia. Se sair a restauração, graças a Deus, resolvemos. Mas se não sair, eu vou conversar com a mãe da Cláudia e ela vai entender, porque ela vê a minha entrega. Eu acho que essa coisa de você... Primeiro, assim, o conhecimento. Eu acho que a gente sair da caixa da odontologia. Então, assim, Cláudia, eu aprendi muito na medicina. Muito, muito, muito. Então, assim, eu aprendi muito com a fono, com a fisioterapia. Eu fiz o mestrado, doutorado, eu coletei pacientes em quase todos os hospitais do Rio de Janeiro com psoríase. Então, assim, eu sempre procurei estudar coisas que não estavam ligadas com dente. Não, a sua tese, ela sai da caixinha completamente, né? E aí, lesões orais da psoríase. É, uma coisa que ninguém nem quer ver, nem quer falar de língua geográfica. Nem sabia que tinha, Então, assim, eu sempre saí muito daquele, assim, tá todo mundo estudando câncer? Não quero tão estudar, não. Já tá todo mundo estudando. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Então, isso, assim, de conversar com as pessoas. Eu não posso negar também que eu venho de um berço de família política. Então, desde os 5 anos que eu sei o que é subir uma comunidade, né, conversar, né, ter centro social. Então, isso, eu acho que me aproxima muito da pessoa. Então, o dente, ele é muito importante. Mas eu não vou conseguir fazer uma boa restauração se eu não entender o meio daquele paciente, né? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto. É eu entender que eu tô ali para servir, que o paciente, ele é realmente quem faz eu viver. Dentista de pessoas. Dentista de pessoas, né? Então, eu acho que essa naturalidade, essa forma... E assim, eu acho que tem que ter criatividade. Isso a gente aprende no teatro, né? Pra gente fazer uma peça, Cláudia, a gente ensaia muito. A gente ensaia muito. A gente ensaia, a gente vê o figurino. Para aquilo ali acontecer, minha filha, é uma luta. E por que o atendimento odontológico a gente vai sem ensaiar, sem saber nada do paciente, sem figurino nenhum. Sem estar preparado. Nada. E aí vai chegar lá e vai ser uma maravilha. Não, vai ser um horror. Então, uma coisa que eu amo fazer é a pré-consulta. Então, falar com esses pacientes antes, com a família antes, e aí eu já vou traçar um perfil daquela família. Às vezes você pode mandar um Google Forms, você pode conversar. Hoje em dia, poxa, o WhatsApp, a tecnologia, não é? Facilita muito. Então, as famílias me contam o perfil daquele paciente. Então, eu já sei que ele gosta disso, que ele não gosta daquilo. Então, Cláudia, eu vou ter no consultório coisas que ele gosta, o que ele não gosta eu não vou ter. Então, com isso, eu vou indo. E assim, o que a família espera de mim? Qual a sua expectativa? Você quer que eu faça contenção? E assim, não tem como negar também que a sedação mudou muito o perfil do atendimento. Sim, sim. Hoje, se eu tenho um paciente que tem muitas necessidades odontológicas, ou um paciente que tem poucas necessidades, mas é extremamente não colaborador, primeiro eu vou usar a sedação, então eu chamo o médico anestesista, posso levar para um centro cirúrgico, enfim, e as sedações, né, às vezes, se puder fazer, né, uma mais leve, eu vou fazer daquela forma, vou apagar o incêndio, e aí depois ele volta sem dor, né? E aí é mais fácil da gente fazer dança, da gente fazer manejo. É muito raro a gente precisar fazer assim, uma estabilização protetora hoje em dia. Né? E no serviço público? Eu trabalho também na UNB. Sim. Né? Às vezes eu não tenho. Eu criei a disciplina de pacientes especiais lá, né? E a gente não tem sedação.
né? Não tenho centro cirúrgico, então eu faço da forma como eu posso. Eu sento no chão, eu atendo no carro, eu atendo na recepção, né? Então eu acho que isso, essa liberdade, é você também deixar acontecer, se permitir, Sim. sem julgamento. Não, esse seu atendimento no carro já quebrou paradigmas ali, a família já te viu com outros olhos, porque você quer realmente fazer a você diferença. tá junto até debaixo d'água. Eu acho que esse é o lema, sabe? E assim, a gente dá aula, né, há muitos anos. Quantas pessoas a gente já formou? E a gente fala tanto sobre isso. Sim, com certeza. De você se entregar, de você se doar, né? E eu acho que tá faltando um pouquinho isso, né? Não é só por dinheiro, né? Não, claro ele que é não. consequência, ele vem. Ele é consequência de um bom trabalho, eu Sim, sempre falo isso. ele vem. Às vezes as pessoas ficam naquela ânsia, principalmente na odontologia hospitalar. Eu vou formar no curso e eu já vou conseguir um emprego. Calma, às vezes a tua ansiedade te atrapalha. Sim. Eu falei isso para uma aluna recentemente, eu falei, olha, na hora que você baixar a sua ansiedade, começar, as palavras têm poder, começa a vibrar com uma energia diferente. Eu falei isso, quando a gente terminou, ela recebeu uma ligação do hospital, contratando. Eu falei, viu? Foi só você mudar a sua energia. Sim, sim. E eu tenho certeza que na sua trajetória, assim como você falou no início, você foi uma mulher que fez muito. Eu briguei muito pela odontologia hospitalar, e eu apanhei muito, mas muito. tinha épocas que eu entrava no avião, eu chorava da pessoa do lado e falava assim, aconteceu alguma coisa, minha filha? Alguém morreu? Eu dizia, não, eu só levei muita pancada. E eu tenho certeza que muita gente fez isso com você também. Com certeza, né? nós somos Porque mulheres. estamos aparecendo, estamos fazendo acontecer o negócio está acontecendo de verdade. Teve um momento que você parou assim, cara, tô cansada. Nossa, todo dia. Eu acho que eu vou desistir desse negócio. Primeiro assim, acordar motivado é mentira. Não existe. Não, mas o seu bom dia é o melhor do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! Então, mas Eu amo. disciplina, não é motivação. Porque no ano inteiro, acho que 5% dos dias a gente está realmente motivada. Assim, é tipo, cara, hoje eu vou fazer e vou acontecer. Tô com uma coisa hoje muito especial, Não, é disciplina. Eu tenho que acordar motivada. Aquelas pessoas que estão aí, elas acreditam em mim. Elas precisam mais de mim do que eu delas. Eu tô ali para isso, eu sou uma educadora. Eu não posso escorregar. Perfeito. Então, isso é um ponto. Então, se eu esperar estar motivada, igual a academia, eu nunca tô motivada. Eu também não. Eu detesto. Eu odeio. Mas eu tenho que ir. Por quê? Eu não posso falar o mesmo. As costas estão doendo, eu tô com peso Sim. mais acima, é joelho, é as costas, é o pé. Então, assim, o meu instrumento de trabalho é meu corpo, minhas mãos, eu preciso ir. Então, eu tenho que ir e acabou. Então, assim, a gente apanha o tempo inteiro. Agora, né, eu fui me enfiar na comissão do Conselho Federal de Sedação. São só 6 dentistas no Brasil nessa comissão. Eu já estou apanhando. Sim. Quando a portaria da comissão saiu, eu já apanhei. E eu vou apanhar muito. Não, foi que nem eu na época da OH. Vou apanhar. Por que estão fazendo isso? Por que não estão fazendo? Vai ter uma... Eu tenho que entender que a Bruna tem a realidade dela, né? A Bruna, em Brasília, muito bem servida de médico anestesista. Né? Eu hoje sou muito feliz aqui, mais até que no Rio, no sentido de ser servida. Tem muitos colegas médicos aqui muito competentes. Sim. Que fazem procedimentos para mim ali que eu não preciso me preocupar com nada, eu preciso fazer o procedimento. Então, mas que talvez não seja a realidade do colega que está lá em Manaus, do colega que está naquele lugar. Então, eu tenho que entender que eu estou ali para fazer o melhor pela odontologia. Perfeito. Nunca militar em causa própria. Não. Esse era o grande problema. As pessoas, às vezes, militam em causa própria, né? Esquecem das outras realidades. E aí, quando eu apanho, eu penso assim, qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Bom, estou fazendo isso, isso e isso. Dentro do meio acadêmico. Você apanha demais. Porque o muita ego... vaidade, né? Um bom livro é o ego é seu maior inimigo. Pode comprar. Boa. E aí, muitas das vezes eu paro, eu penso, peraí, vamos lá, calma. Se eu largar isso aqui agora, o que vai acontecer? Esse pessoal aqui vai deixar de ser atendido, isso aqui vai acontecer. Na minha carreira profissional, eu lutei tanto para estar até aqui, eu vou ter que zerar de novo. Então, qual é o meu propósito naquilo que eu estou fazendo? Então, assim, eu apanho, eu choro, aí eu ligo para uma amiga, né? Eu falo, senão vou ter que pagar mais terapeuta, é melhor ligar primeiro para os amigos, com né? certeza, sem dúvida. E aí, assim... Quem tem amigo tem tudo. Nada como amanhecer. Né? Então, nunca tomar uma decisão de cabeça quente também. Sim. Porque, às vezes, no calor do momento... Você toma uma atitude ali e aquilo ali pode mudar o jogo totalmente. Você não conseguir mais voltar. Então, eu acho que é você saber qual o seu propósito.
E entender isso, que a vida é feita de disciplina, não de motivação. Não de, a pessoa fala, nossa, vê o Instagram, né? Mas a vida dela é muito alegre. Não, tudo mentira, gente, tudo mentira. Eu tô postando as cenas melhores. Mas para eu chegar naquilo ali, eu varri chão, né? Eu limpei cadeira, teve um monte de coisa que aconteceu. Porque nós somos mulheres profissionais, mas a gente tem filho, a gente tem marido. Eu tenho uma mãe que mora comigo que é transplantada de fígado. Eu tenho 3 cachorros. Tem 2. Pois é. Então, a gente limpa, né, quintal, a gente faz almoço, arruma a casa e tudo isso. E tá fazemos. Tudo bem. E tá tudo bem. Nossa jornada é tripla. De todo mundo é assim. Eu tenho a sorte de ter um marido que me ajuda muito. O meu também é muito bom. Né? Eu acho que eles são meio formados numa forma, né? Na Marinha, vem tudo igual, né? Tudo maravilhoso, tudo inteligente. Mas, assim, é difícil, né? Mas a gente tem que perseverar e... Sim. Eu acho que muitas vezes a nossa fé também nos ajuda muito. Sim. Né? Você tem a sua, eu tenho a minha, e a gente segue muito com isso no coração. Eu acho que fica difícil sem uma fé. Tudo é possível naquele que crê. Com certeza. Então, se eu... Por exemplo, eu cheguei em Brasília. Não como, mas quase uma recém-formada. Você deixar tudo para trás, um home care... É começar do zero. Eu fiz isso muitas vezes. É difícil. Você me ajudou, algumas pessoas me ajudaram, mas é difícil. Mas não foi Deus que me colocou aqui? Com certeza. Então eu tenho que seguir. Eu tenho que acreditar que tem algo maior me esperando nessa cidade. E tem o IP amarelo chegando aí. Conta pra gente essa novidade que ia abalar Brasília. Pois é. O que acontece? Eu já tive um instituto no Rio, né, em Copacabana, para pessoas com deficiência. E aí, como eu fui morar em Friburgo, sobrecarregada, naquela época, eu e minha sócia, a gente fechou, achou melhor fechar. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu já tô com 40 anos, vou fazer 41 esse ano. Uma menina, Bruna! Mas eu já formei em 2008, eu não sou boa de matemática, quase 20 anos aí de formado, 18. Eu já ouvia menudo quando você nasceu, tá? E aí, eu voltei para aquela fase, ter que ficar carregando tudo para os consultórios, né? Então vou para ali, vou para aqui. E aquilo começou a me incomodar, assim, gente. É muita coisa. Já passamos dessa fase, né? De você quer chegar num lugar, eu fiz gestão na Getúlio Vargas. Então, assim, eu fico, meu Deus, mas isso aqui não tá certo. Tinha que ajustar aqui, eu tinha que fechar essa bica. Mas eu não tô no meu consultório, nesse sentido, assim, de eu conseguir fazer um treinamento de equipe, de formar uma equipe, muito ex-aluno, muita coisa. Eu falei, gente, e aí Deus foi colocando aquela coisa no meu coração e eu ficava assim, ai meu Deus, mas eu já tive um negócio. E quando eu fechei, eu falei assim, eu nunca mais quero ter consultório. Porque assim, é você administrar aquilo tudo, é dentista, é equipe. Só que essa é a minha profissão, né? Então eu tenho que querer, né, ter um consultório. Sim. E aqui eu cheguei, né? Eu tenho uma grande amiga de pacientes especiais, que é a Laís. Já cheguei aqui, encontrei ela e ela já também beirando aí quase os 50, nunca tinha tido um consultório. Sim. E aí, então, vamos juntar e vamos fazer algo que realmente possa acolher esses pacientes. Porque, assim, a gente sente falta. Por exemplo, esse paciente do carro foi atendido por mim, por ela, numa clínica cheia de espelho, cheio de ponta. Ele entrou na clínica para fazer uma sedação e a gente conseguiu fazer o exame. Porque o pai relatava que ele estava com dor, né? E aí a gente precisava pelo menos examinar. Cláudia, a gente foi segurando ele tentando quebrar a cadeira, bater nos espelhos. Porque não era um local preparado para aquele tipo de paciente. Depois ele saiu, num shopping, e esse shopping ele tem um parapeito assim, né? E lá, muito alto, se você se jogar dali, você vai lá para baixo. E ele começou a correr nesse corredor, e a gente morrendo de medo dele se jogar. E aí até a gente puxar ele, colocar ele dentro do carro e conseguir fazer o atendimento, porque ele se sentiu seguro dentro do carro. Até isso aconteceu, olha quanta coisa aconteceu. E aí, né, eu conversando com a Laís, eu quero ter um consultório com tudo arredondado. Os nossos sonhos. Consultório arredondado, consultório sem espelho, o sonho dela. Falei, o meu também. E assim, um lugar, a gente trabalha muito com sedação, né? Então, que o médico anestesista possa ir, que as pessoas possam ir. E assim, já tenha tudo lá, tudo bem padronizado. Então, assim, fazendo já uma sala de repouso. Dentro do consultório, a gente está criando um ambiente todo sensorial, pêndulo para o paciente regular, né? Ninho, né? Então, assim, tapete sensorial. E, assim, a gente precisava de um ambiente como esse. E, Cláudia, assim,
Quando esse nosso paciente chega, ele geralmente chega assim, com 5 pessoas, porque leva a mãe, o irmão, porque existe a uma avó, dificuldade até para levar. Para levar. E aí, num consultório que tem movimento, às vezes não tem nem onde o paciente sentar. Às vezes o paciente fica se autorregulando na recepção, fica se batendo, fica gritando. E aí, assim, às vezes as pessoas se incomodam, né? Não é habitual, né? A gente também tem que entender isso. Então, a gente sentia falta de ter um lugar que a gente realmente, assim, não, aqui ele vai entrar, ele vai se sentir próprio, né? Em casa, né? Então, ter um repouso, um estar para a família e ter um puxadinho para ter uma escola, né? Sensacional! Porque como a gente dá muita mentoria, muita consultoria, muitos dentistas do Brasil inteiro, às vezes, posso te acompanhar no atendimento? Então, você ter uma escola dentro do seu consultório faz com que você faça, porque né? A são teoria... poucas as formações em pacientes especiais, né? Aqui em Brasília não tem. Não tem. Não tem. Goiânia não abriu. E me conta, assim, um caso que te marcou profundamente. Quantos anos de formada já? 17, vou fazer 18 esse ano. 18 anos. O que você fala assim, isso me marcou? Tem histórias boas e histórias ruins, né? Vou contar 2, assim, mas uma foi um paciente com autismo, nível 2 de suporte. Ele precisava fazer uma extração de um molar superior. E aí, tudo bem, paciente ótimo. Anestesiei. Quando eu acabei de anestesiar, que eu virei para pegar o instrumental, ele levantou. Eu levantei para pegar. Ele pegou meu moço e tacou em mim. Ui! E dali ele desregulou, e a gente não conseguia segurar ele forte, grande. E ali eu aprendi que qualquer coisa pode tirar aquele paciente do eixo, né? Então, acho que a sensação da anestesia, quando ele começou a se sentir anestesiado, desregulou ele e é isso, né? Então, tem que estar preparada para qualquer situação, até aquele paciente regular e aquele atendimento, claro, que foi cancelado. Então, assim, às vezes você cria uma expectativa, igual na sua vida, que vai ser tudo maravilhoso, acontece alguma coisa que você precisa recalcular, repensar, mesmo que ele colaborasse, será que eu deveria ter feito essa sedação? Sim, redefinir aquele rumo, né? É um ponto. Outra, assim, histórias que me marcam muito, trabalho muito com paciente com transtorno por uso de substância ilícita, né? Aqui em Brasília atendo casas psiquiátricas, né? E eu tive um paciente que chegou, né, até na ABO, e aí era um paciente com artrite psoriásica, né, e aí já com deformidade nas mãos, há 5 anos tomando metrexato, né, tomando um imunossupressor, e de uns 2 anos para cá ele começou a não conseguir mais controlar. O médico ajustava a dose da medicação e ele deformando as falanges, deformando. Ele chegou. E aí, assim, com muita candidíase, e aí a gente fez um raspado, tudo, e num desses raspados, eu acabei pegando a borda de língua, tinha Epstein-Barr vírus, né? E aí a gente solicitou o exame HIV, o paciente era HIV positivo, mas, enfim, aí tudo se revela, né? Sim, então justifica as candidíases de repetição. E aí ele ali revelou nessa conversa uma coisa que ele nunca revelou para o médico, que ele era usuário de cocaína, né? E que quando ele utilizava cocaína, ele tinha relacionamento com múltiplas parceiras, e ali começou uma luta para fazer aquele paciente tratar, porque HIV positivo, com artrite, tomando imunossupressor, não combinava com o uso de cocaína. Sim. E eu lembro que a gente, assim, lutou, levamos eles em casa de, né, tipo, Alcoólicos Anônimos, a gente levava esse paciente, a gente ia... Tentou ajuda de todas as formas. De todas as formas. E no final, esse paciente, ele larga a cocaína, ele vira um voluntário da Associação de Psoríase do Rio de Janeiro. Olha que bacana. Começa realmente a trabalhar, e eu tenho várias cartas dele falando que tudo isso que aconteceu na vida dele foi porque alguém da odontologia olhou para ele diferente. Que a gente nunca julgou, que a gente nunca, sabe, discriminou, e que ele se sentiu tão à vontade para contar isso que ele não contou nem para o médico dele. Sim. Né? E assim, no final ele faleceu, mas não pelo HIV, não pela artrite, ele teve ela, e aí ele acabou falecendo, mas eu falo assim, nós ganhamos ele. Porque a cocaína não venceu. Sim. Quem venceu foi ele e através de um dentista. Então, assim, eu acho que a nossa profissão é muito maravilhosa. Eu falo isso o tempo todo. Eu falo, gente, a gente tem um poder de ajudar de tantas formas. Né? A gente, quando entra numa boca, a gente consegue, você vê, através de um raspado, você chegou no Epstein-Barr, que desconfiou de um HIV. A boca, ela fala com a gente. Com certeza. Basta você ter um olhar para ela, né? E a gente falou assim, de 2 situações, né, marcantes. Mas e as engraçadas? Porque deve ter um monte, né? Ah, tem! Me conta, assim, uma bem hilária, que te marcou, que falou, vale a pena, todo dia vale a pena por isso.
Ai, assim, quase todo dia a gente tem história, né? Muito engraçada. Tem umas que não são tão engraçadas, mas são engraçadas, né? Que são trágicas, mas cômicas. Eu lembro de um caso, eu vou contar um caso aqui que é trágico, mas passa a ser cômico, né? Numa dessas casas que eu atendia psiquiátricas, né? Assim, tem muitas histórias de pacientes que, né, com esquizofrenia, que fazem coisas muito, né, contam histórias pra mim, me enganam, né, ficam me manipulando, né, assim, mó e aí barato. A Bruna triste, bem junto, e entra no barato todo. Que você acredita. Essa não é a mais engraçada, vou contar a mais engraçada. Teve agora um último aqui em Brasília, um rapazinho jovem, e aí ele, numa casa, internado, e aí ele falou assim, aí pediu pra chamar o dentista. Aí eu fui, né? Aí ele falou, olha, doutora, eu tô com uma sensibilidade no meu dente, queria que você visse e tal. Aí eu falei, mas o que aconteceu com você e tal? Como é que estão as coisas? Ele falou, ô, Bruna, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu estava de férias em Miami. Eu falei, não acredito mesmo, né? Eu estava de férias em Miami, porque eu estudo, né? Faço faculdade. Estava de férias em Miami, com 2 amigos da faculdade. Falei, gente, esses são tudo uma praga, esses amigos. E eu tenho TDAH. Tomo Venvance. Bruna, eu esqueci o Venvance no Brasil. Falei, que triste. Como é que foi, meu filho, pra você ficar tanto tempo sem Venvance? Não, quem tem amigo tem tudo. Meus amigos conseguiram o Venvance pra mim. Falei, uau, nos Estados Unidos. Porque assim, pra você comprar... Não, Falei, uau. Falei, Bruna, mas sabe o que aconteceu? Acabou, como eles que compraram, nós usamos a viagem inteira, os 3 o Venvance. Meu Deus! E quando, não sei, meu pai, no final de tudo, meu pai me colocou aqui, tanto Venvance que eu utilizei. Falei, garotinho. Outras anfetaminas, né? Mas tudo bem. Então, assim, já teve esse caso, já teve um caso de uma paciente, eu atendendo com esquizofrenia, uma paciente bem grave, internada por causa de surto. E eu tô atendendo ela, já atendi ela mais de uma vez, e ela tá assim pra mim. Eu tô escutando essa voz. Eu falei, não, querida, mas a voz a gente escuta. Porque, assim, uma coisa que a gente nunca faz é... Tá escutando que voz? Contrariar. Contrariar. Uhum. Você entra naquilo ali, tenta também não entrar tanto pra não ficar naquela fissura, mas eu tinha que continuar o atendimento. Eu tô escutando. Aí eu falei, não, mas já vai passar, já vamos terminar esse seu tratamento, com os instrumentais todos lá. eu já ficando, né, me cagando. Ai, meu Deus, que voz é essa? Aí ela falou assim, da última vez que eu ouvi essa voz, eu resolvi. Meu Deus. Aí eu falei, ai, meu pai, será que eu quero saber? Afasta a bandeja. E eu sozinha. Eu falei, resolver é muito importante. Na vida, a gente tem que aprender a resolver. Porque, assim, o que sai na hora também, né? Foi pior, minha filha. Ela virou e falou assim, eu taquei fogo e matei minha mãe. Meu Deus. Aí eu falei, olha, eu nem quero saber o que a voz tá mandando você resolver agora, hein? Ela, não, doutora, não é nesse nível, não. Então, assim, naquele momento, eu fiquei numa situação assim, gente, será que essa mulher vai tacar fogo aqui onde eu tô? Eu vou morrer com ela aqui? Então, assim... muitas situações, assim, que a gente contando, parece, né? Porque é difícil atender a psiquiatria, mas, assim, já tive muitas situações, paciente escondendo coisa, e eu não achando as coisas. E eu, gente, cadê? Quando eu vou ver, ele escondeu. Já tive situação, assim, de paciente que chegou no consultório, viu comida, coxinha embaixo, não consegui mais levar o homem pro consultório, porque ficava comendo as coxinhas. Eu tive que descer, comer coxinha, atender ele comendo coxinha. Já tive casa que eu fui atender que tinha muito gato. Os gatos entraram dentro da minha mala de home care. Meu Deus! Então, assim, tem de tudo. Né? Marido e mulher que briga. Né? Já teve uma casa também com câmera no banheiro que eu fui fazer xixi. Já teve, Cláudia, já teve de tudo, um pouco. Nós temos, assim, uma odontologia que salva vidas, odontologia hospitalar, odontologia estética aí, né, na dentística, na prótese, na ROF. E tem odontologia que encanta. Você é uma encantadora de pacientes, né? Porque você consegue atender esse público, que é muito difícil atender, principalmente paciente psiquiátrico, né? Quando a gente fala assim, porque eu atendo Down é muito fácil, Down é delicioso, é bonzinho, é querido, é carinhoso. Mas tem paciente que é de difícil manejo. Então, precisa ser um pouco encantadora, né? Psiquiatria e principalmente as mulheres. Elas são mais difíceis de lidar do que os homens, né? Porque eu tô falando de um paciente, não tô falando do paciente, assim, que tá bem, e vai no consultório. Também existe esse paciente, né?
que tá bem, Sim, saiu sim. do SUS, tá tudo bem, Aham. e vai ao seu consultório. Eu tô falando de você entrar. Entrar no na local instituição, que né? ele Pacientes tá. institucionalizados. Eu fui uma vez, eu te confesso que eu saí bem mal. Porque Muitas histórias. É, Você entrar no íntimo, né? Eu lembro de um último agora que também que eu atendi. Aí ele falou assim pra mim, a minha 4ª internação. Eu falei, não, mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. Você tem um propósito na sua vida, você é um escolhido de Deus. E eu sabia, você tem mãe, você tem família. Vai ser diferente, vai ser diferente. Você tem que acreditar em você. Eu falei, eu já fiz 20 dietas. Mas se eu me colocar pra fazer mais uma, e eu acreditar naquilo, eu vou conseguir fazer, como eu já consegui, né? Eu falei, eu casei magra. Eu falei, álcool, quando eu me proponho a não utilizar mais, eu gosto. Então, assim, você vai conseguir, porque o passo de você estar aqui, né, já mostra que você quer. E aí ele falou assim, mas eu falei, como você chegou? Porque muitas, às vezes, é família interna, né? Ele falou, não, eu vim. Eu falei, olha que bacana. Você viu o que você precisava. Ele falou, Bruna, minha mãe com câncer de mama, né? E aí, eu, fissurado em crack, minha mãe acabou de fazer uma cirurgia, tirar o seio, tava com cuidados em casa, eu fui roubar minha mãe para comprar crack. Eu falei, cara, eu preciso me internar, porque isso não é normal. Ele mesmo teve essa consciência, né? Viu que ele precisava de ajuda. A mãe, naquele momento, ele era capaz de roubar a mãe para utilizar, é porque ele precisava. E aí, a amizade que eu criei com ele, de você ir lá, porque também muitas vezes o médico psiquiatra, tadinho, esse local tem 135. Não consegue dar atenção. Não consegue dar atenção, então você conversar, você falar, então assim... O odonto tem muito isso da humanização, né? A gente escuta muito o paciente. Tem, e você pode, quando às vezes fala assim, mas qual a diferença que você faz na vida deles? Toda. Sim. Eles me adoram. Tanto que no hospital a gente pede muito parecer para psicologia, muitas vezes. Né? A gente que consegue sinalizar que tem algo ali, né? A gente viu que tanto na odontologia hospitalar quanto no OPNE, a gente tem um atendimento muito peculiar, que precisa de uma formação muito bem feita. E a gente vê ainda que na graduação tem várias faculdades que não têm paciente com necessidades especiais. O que você acha que precisa mudar nessas faculdades? A gente lá, na nossa faculdade, a gente tem, com clínica, com tudo. Óxido nitroso. Mas isso não é uma realidade para todos. Não. Eu faço parte da ABENO, né? Da Associação Brasileira de Ensino. É uma briga, né? As novas diretrizes, elas colocam ali, né, curriculares, que a gente precisa estar, né, mais inserido no hospital. Isso já tá velho. Já tá assim, bem... Na faculdade particular, você tem mais chances de, né, contratar, criar disciplina. Na faculdade pública, você precisa do docente com a formação e que aquele concurso seja para aquela área. Né? Por exemplo, eu fui concursada para estomatologia. Por quê? Na UF, né, primeiro que eu fui para medicina, da medicina eu fui para odonto, mas tudo bem. Até na odonto não tem a disciplina de pacientes especiais. Nem na UF, lá em Friburgo, onde você estava? Não, tem uma professora, também maravilhosa, a professora Flávia Maia, que é da saúde coletiva e também é pacientes especiais, que ela criou uma disciplina de estágio em pacientes especiais. Deram essa oportunidade para ela. Mas o concurso da Flávia foi para saúde coletiva. O concurso da Bruna para estomatologia. Então, enquanto professora, eu tenho minhas obrigações na estomatologia. Tudo que eu faço de pacientes especiais não conta na minha carga horária. É por amor. É um a mais que você está fazendo. Quando eu cheguei aqui na UNB, não tem nenhum professor com formação. Eu não tenho um especialista aqui em pacientes especiais. E eu estou em exercício provisório. Então, eles também, com muita bondade, me permitiram criar... A Érica, né? A Érica na pediatria, a Aline na coordenação. A Érica me levou para pediatria, tanto que eu estou fazendo pediatria agora. Tá fazendo pediatria? Eles me permitiram criar a optativa de pacientes especiais, mas não tem odontologia hospitalar com o hospital universitário daquele. Nossa, é verdade. Com a residência. E não tem pacientes especiais, porque também não tem... Quem é o professor dessa cadeira? Não tem profissional. Enquanto a gente não criar o concurso para aquilo, por exemplo, na Federal de Goiás, no UFG, a Francine, ela foi concursada para essa vaga. Para a OPNE? Então, ela consegue, criando mais coisas, OPNE, OH, Sim. E criando mais coisas. Mas o que acontece nessas universidades é que não existe esse concurso. Não existe. Então, ainda falta um caminho bem longo, né, pela frente. Falta. E aí também a gente vai voltar, né? Aí não tem na graduação, o aluno não se interessa por essa área. Quando eu converso com o aluno, ele pensa que é só para atender criança
e neuropata, né? Neurodivergente. Sim. Não tem, aí o aluno se interessou. Onde é que ele vai fazer a especialização? Quase não tem. Não tem, mas também, Cláudia, a gente monta a turma. Não tem procura. Não tem procura. Aí você também, assim... Até por isso, porque como não tem na graduação, eles não conhecem, né? Aí não tem a procura. Você sabe que você tem anos já, né? Curso de especialização. É um curso, para a gente manter, é um curso caro. Sim. Né? Porque o aluno, né, é um aluno que precisa de ter uma carga horária pesada, professores convidados, tem trabalho de conclusão de curso. Então, também não dá para a gente montar uma especialização com 3 alunos. Não, para manter uma clínica, para fazer um serviço acontecer. Então, hoje, o que a gente está passando é assim, com isso tudo que a gente já faz, como que eu vou montar uma especialização se eu não tenho mercado para isso? Sim. Muita gente pede, mas na hora que a gente abre... Não faz. Não faz. Não faz. Conheço bem essas histórias, assim. Você hoje, além de dentista, além dessa mega profissional, você é uma influenciadora. Você é uma influencer. Todas as redes sociais só da Bruna. Como que essa Bruna influencer surgiu? E sua responsabilidade, né, de trazer essa informação sólida para tanta gente. São quantos mil seguidores? Outro dia eu vi lá, 13 mil já? Não, 11 mil e pouco. 11 mil 12 mil, né? Eu lembro que outro dia teve uma comemoração porque você bateu alguma coisa. Bati 10, eu tenho tá então indo. você, assim, realmente tá... E a gente viu que fora do Brasil, né? Chile, sim, tá sim. sempre com uma resposta muito grande. Porque às vezes eu me assusto, porque eu achava que eu trabalhava muito até que você. Até conhecer minha amiga do Rio de Janeiro. Mas trabalha bastante também. Não, mas você também é surreal. Na verdade, eu sempre gostei de me comunicar, mas eu nunca levei a rede social a sério como ela precisa. Porque muita gente acha que é abrir uma câmera e gravar, né? É você ser espontâneo, é você postar, mas precisa de frequência. É todo dia você ali. É todo dia você ali. E assim, gente, com essa vida que eu tenho, como que eu vou estar ali todo dia? Mas você tá sempre lá. Não, mas aí... Aí, quando que acontece, né? Eu sempre tinha ali 3 mil e poucos seguidores, né? 4 mil, fui chegando, postava coisa engraçada, vídeo que eu filmava e colocava, sem uma edição. E era aquilo ali, né? No Instagram. E eu falava, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que alimentar isso. E aí a gente começa a entender que a rede social, ela é um local de posicionamento. Se você não se posicionar, quanto mais a gente que trabalha muito, que quer ver a odontologia crescer, a gente sai da rede social, a gente dá espaço para desinformação. Perfeito. Então, se você tá ali naquele espaço, você tem seu podcast, um canal no YouTube, você tem um Instagram, aquilo ali é o conteúdo que você tá dando gratuito para milhares de pessoas, né? É um alcance, eu tenho publicação, chegou a 84 mil pessoas, né, visualizações de 217 mil pessoas visualizaram meu perfil na última semana. Então, assim, olha quantas pessoas você consegue alcançar. E aí, você começa realmente a criar consciência. As pessoas, se eu quero que eu tenha mais especialistas em pacientes especiais, eu preciso fazer acontecer. Sim. Mas, assim, eu precisei ter um mentor. Isso mudou minha vida. Sim. Porque eu sempre fiz, como a gente é muito do trabalho, né, precisa trocar a luz, a gente troca, né? Precisa dar uma aula amanhã, a gente dá. Tudo pra gente é muito, né? Sim, porque a gente é do trabalho. Então, pra gente tudo é muito natural. Então, sempre foi muito assim. Eu nunca pensei em como administrar essa carreira, essa Bruna Lavinas, a pessoa física Bruna Lavinas, né? E aí, um professor da dentística da UF, toda semana ele virava pra mim e falava assim, você é um desperdício, você é um desperdício, você é um desperdício. Que a minha clínica era segunda-feira dele também, ele entrava lá só pra me esculachar. Você é um desperdício, porque esse trabalho que você faz, o mundo precisa conhecer, o mundo precisa conhecer, o mundo precisa conhecer. Isso era tipo, agosto de 2024 até novembro, dezembro, ele me perturbando. E aí, quando foi dezembro, ele falou assim, tem um influenciador na odontologia, o Paulo Vinícius, ele vai abrir uma mentoria. Bruna, ele tá fazendo reunião 1 a 1. Participa. Eu vou te indicar. Barceleiro, eu falei, Barceleiro, eu não tenho R$1. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, você vai pagar? Bruno, escuta. Você nem escutou. Aí eu fiz a reunião, fomos eu não sabia nem quem era Paulo Vinícius, eu não sou da dentística, pra mim, PV o quê? Eu conheço CV, comando vermelho, PV o quê? E aí, ele fez a reunião comigo, um professor também de uma outra área que eu não conhecia, o cara lá em Portugal, e o homem falando, eu falava assim, pensava assim, isso não é pra mim, isso não é maluco, isso não é pra mim, isso não é pra mim.
né? E aí ele falando, eu falei, gente, eu não vou chegar a lugar nenhum. Sabe, é doido? E aí depois uma dentista que trabalha com ele, conversando comigo, eu falei, quer saber? Eu fiz uma proposta, eu falei, se eu puder pagar dessa forma, eu falo que quando a gente tem um cartão de crédito, a gente compra até um avião, né? É verdade. Isso é perigoso. E aí eu entrei nessa mentoria. Então, em dezembro de 2024, Cláudia, a minha vida fez assim, ó. Sabe por quê? A ambiência é tudo. Sim, com certeza. O ambiente que você frequenta, as pessoas que estão do seu lado. Então, assim, profissionais, Ana Cecília Aranha na mentoria, Conceição, da dentística, profissionais de alta performance. Fala, cara, como é que esse cara consegue fazer isso tudo? E ele, toda a mentoria individual era porrada na minha cara. Era porrada. Não, mas faz aí sua linha do tempo. Coloca aí sua organização, tudo que você faz. Quantos por cento entra, quantos por cento sai, o tempo que você gasta. Quando eu mostrei pra ele, assim, meu ecossistema, ele falou, meu Deus, que me perdoe. Você vai morrer, sim. Vai morrer. E aí, devagarzinho, a gente começou. E aí eu tô falando que desde esse dia eu contratei, né, uma equipe de mídia social, então eu não faço sozinha, não tem como fazer, para fazer bem feito. A gente não tem tempo, eu também tenho a Autêntica que me acompanha. Para fazer bem feito, não tem como fazer sozinha. Então, eu realmente investi, né, numa equipe boa de mídia social. E de dezembro de 2024 até, nós estamos em março de 2026, eu tenho feito postagens todos os dias no meu Instagram. Todos. Pode chover, pode cair o canivete, eu posso estar sem a motivação, mas é a disciplina, é isso? E aí eu faço. E assim, a gente lê um livro fora da odontologia em média por mês. Não, o povo não lê mais, não tem mais isso. Eu escuto sempre assim, porque meu consultório tá ruim, porque não tá... O CEMOI Unique, ele veio para isso, né? O CEMOI Unique, ele é uma mentoria, só que a gente tem um grupo, né, de mentores ali num dia de imersão. A gente está indo para São Paulo, inclusive a gente está lá agora sábado, vai ser o CEMOI Unique São Paulo, a gente já fez Brasília, fez Rio, e é justamente isso, para você aprender a gerir a sua vida financeira. Tanto que a gente tem consultores, né, contábeis, a sua vida de rede social, sua vida, né, seu marketing pessoal, que é muito importante. Muito importante. E gerir o seu consultório, o seu negócio. Sim. Porque as pessoas não sabem precificar, as pessoas não sabem a sua hora, o aumento de trabalho. Fala assim, eu estou ganhando pouco. Mas você já viu a sua hora de trabalho, quanto você está ganhando? Quantas horas por dia você trabalha e quanto você ganha? Ninguém faz conta. Né? Então, o CEMOI Unique veio para dar essa sacudida na galera. Que muitas vezes os alunos estudam com a gente, fazem nossos cursos, mas eles não têm noção que ali, naquele momento, ele é uma autoridade para o paciente. Sim. Né? E aí, às vezes, não, como é que eu vou cobrar isso? Você vai cobrar, né? Porque você tem conhecimento para isso, você é uma autoridade. O dinheiro não está no banco, o dinheiro está no problema. Sim, é bem isso, né? E muitas vezes o paciente não paga porque ele não vê valor. Sim. Não vê valor. Com certeza. Então, faz uma consulta bem feita, né? Pede exames de imagem que são, né, cabíveis ao caso, explica, senta e coloca. A sua situação é essa, a complexidade é essa, por isso o valor é esse. Por isso que a ansiedade, ela acaba estragando isso tudo, né? O que você quer produzir, você quer entregar, você quer receber e esquece que tem que ter um valor associado ao seu tempo. Então, é para cobrar consulta, sim. É para ter um tempo inicial com esse paciente longo. Né? A minha consulta é 1 hora de consulta. Sim, não tem como ser menos. Justamente, né? Com certeza. E você vai cobrar para isso. Sem dúvida. Você vai cobrar para isso. Então, assim, ter pessoas, né? Por exemplo, poder conviver com você, poder estar nessa mentoria, são pessoas que transformam a nossa mentalidade. Sim. Né? E aí você começa, e aí um dá dica para o outro. Você fez o CEMOI Unique, você criou um grupo ali. Aquele grupo pode se ajudar. Não, tá dando certo para Cláudia, tá dando certo para Mariana que fez o CEMOI Unique. Sim. Então vou bater um papo com a Mariana. Às vezes a Mariana que fez o CEMOI Unique, ela vira uma referência na cidade dela e ela monta a consultoria ou mentoria dela. Sim, com certeza. Então assim, eu acho que o ambiente, a ambiência, ela é tudo. Ela é tudo. Se você está andando com alguém que reclama da profissão, que não sugador dá, de almas. Tem muito consultório agora, abrindo um consultório do meu lado. Gente, pode abrir 10, em cima, embaixo, de um lado de cada, em tudo quanto é lugar. O seu é o seu, o dele é o dele. Tem espaço para todo mundo, seu maior desde que você trabalhe bem. É você. É você com você. Você se auto-sabota o tempo todo. O pessoal se auto-sabota o tempo todo, né? Sim. A gente vê muito isso. E aí falamos, de patologia, de estomatologia, OPNE, odontologia hospitalar, emergências médicas. Chegamos nela. Vamos lá. Você fez um vídeo muito impactante, que eu gostei muito.
né? Você tem 15 anos de formado, nunca aconteceu comigo, né? Cara, aconteceu comigo na minha primeira semana de formado. Eu tive um paciente, ele fez um vaso vagal por associação quando ele viu minha agulha. Sim. E eu não estava preparada para aquele momento. Sim, você eu não espera. tive isso na minha graduação, Não né? tem. Hoje, a gente tem algumas faculdades que tem, né? A disciplina, mas eu não tive isso. E tem muito dentista que pensa assim, não vai acontecer comigo, não. E acontece. E aí você veio pesado para essa área de emergências médicas, inclusive, conta aí pro pessoal que vai ter um congresso mês que vem. 11 e 12 de abril. Assim, eu sempre, como eu trabalho com esse tipo de paciente, trabalhei em hospital, eu sempre atuei em emergências médicas. Na pandemia eu tive um curso online de emergências, eu tenho uns manequins, eu gosto. É uma coisa que eu gosto de ver, de resolver. Gosto muito de medicamentos, digitais, farmacologia, é uma coisa que, né, que me dá prazer. E aí, há muitos anos que eu já dou curso de emergências, assim, em especialização. Na habilitação em sedação, como eu dou curso de habilitação em sedação, a parte de emergência. Então, eu já tinha muitos anos protocolos montados, porque o que começou a acontecer? A gente começa a pegar os protocolos dos livros, dos artigos. Só que assim, tem uma droga, um corticoide que você vai ter que ainda diluir, aspirar. Não funciona. O dentista, eu sou dentista, quanto mais etapas tiverem até a gente aspirar uma droga, fica mais difícil pra gente. Não é a minha rotina. E aí tem o nervosismo no meio de uma intercorrência. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui aprimorando, fazendo uma caixa de emergência que seja mais compatível com a nossa realidade. Então, por exemplo, teve uma hipoglicemia. Tá inconsciente. O ideal é você pegar a veia e fazer a glicose, 50% e correr ali, né? Adulto. Mas nós temos o glucagon. Você pode ter um kit no consultório, já vem água estéril diluir. Então, o glucagon, para quem não sabe fazer intravenosa, já ajuda. Faz ali no vasto lateral, já ajuda. Então, eu fui pegando o que tinha e adaptando para a nossa realidade. E aí, eu fui criando a caixa de emergência. Ano que vem, a gente está lançando o livro, ou no final desse ano, ou ano que vem. No ano que vem, com certeza, no CIOSP. Mas a gente está vendo se a gente consegue lançar no CIOBA também, da Bahia. Da Bahia. Antes, esse ano, o livro de emergências médicas é eu, Paulo Santos, a Alessandra da USP Bauru também, enfermeira, e o Geraldo da UERJ, são 4 autores, né? Legal. Então, como eu trabalho com esse tema, e aí veio a RDC. Agora em 2025, que mudou muita coisa, Mudou né? muita coisa, inclusive todos os consultórios vão ter que ter os protocolos, se acontecer alguma coisa. Gente, eu acho um absurdo um dentista montar um consultório, fazer cirurgia e não ter uma ideia. Não. A gente faz anestesia local, né? Usa tanta coisa e a gente não tem um oxigênio no consultório. Sim, também. Não tem... É que o oxigênio é tão básico, eu nem pensei nele, eu pensei no DEA, né? Não tem. Então assim, porque quando acontece uma situação, igual a gente vê na mídia, né? E a gente não faz o que tem que ser feito, gente, é tanta exposição, porque assim, eu levo meu filho no consultório. Pra mim, se eu tô levando no profissional da saúde, é pra ser seguro, né? Você confia. Confio nele. Claro. Aí meu filho passa mal, meu filho é asmático, tem uma crise asmática. E eu não levei nada, não sou da saúde. E aí, lá o dentista não consegue fazer nada. Como teve um caso em Minas, fazendo canal, e aí o paciente foi ficando arroxeado, teve uma parada, e a familiar conta no jornal. Os dentistas não faziam nada. Eu tive que chamar meu marido, o guarda municipal. Gente, o mínimo que se espera é que você pelo menos saiba fazer o que tem que ser feito. Aí tem gente que fala, Bruna, mas e se eu não salvar a vida do paciente? Gente, é fazer o que tem que ser feito. Documentar, a gente responde pelo Código de Ética, pelo Código Civil, Código Penal, se ele for a óbito no consultório, ou se a família processar mesmo sem óbito e for comprovado que você realmente, né, negligenciou, foi imprudente com alguma coisa. Então, eu acho que é um tema, assim, que o dentista tem que saber. Sim, com certeza. Ele tem que saber. Então, ao menos reconhecer que tipo de emergência está diante e tomar uma atitude, né? Por isso que a gente, assim, veio esse ano com um congresso online de emergências médicas num preço super acessível. Sim, convida aí o pessoal, então. 11 e 12 de abril, primeiro congresso online de emergências médicas. Vão ter, né, brigadistas, bombeiros para falar da parte de engasgo, vão ter 2 professoras da odontologia que vão falar sobre a RDC e as mudanças nas emergências médicas. O doutor Paulo Guimarães vai falar um pouco também sobre manejo de vias aéreas, porque uma vez que a gente trabalha na cavidade oral, como que a gente não sabe manejar a via aérea, né? Com então, certeza. um congresso super acessível, quem tiver interesse, entra lá no meu Instagram, tá o link, né, na bio, para que esteja com a gente dia 11 e 12 de abril. Eu já estou inscrita, já garanti a minha no meu local lá, você viu? Quando eu vi, eu falei, gente, eu não posso estar fora disso aí. Vai ser fantástico, eu divulguei um monte.
Pra gente finalizar, tá bom demais. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas aí você falou do seu filho. E aí eu preciso fazer. Bruna mãe. Deve ser muito legal ser seu filho. Meu marido que sofre. Deve ser. Como que é isso? Tem a Bruna séria, mãe, tem a Bruna que brinca. E que eu já escutei de alguns colegas nossos, assim, eu não vou ter filho não, porque eu não cabe na minha vida profissional, vai atrapalhar. Não atrapalha. Eu tive 2, você tem o seu, e a gente aí é mãe, é profissional. Me conta um pouquinho da Bruna mãe, pra gente tá indo pro final aqui já. Bom, eu também tinha esse pensamento, eu não queria ter filho, né? Mas meu marido sempre quis ter filho, né? Então, um casamento, eu tinha acabado de passar no concurso ali da UF. Meu filho pulou a pílula do dia seguinte, revelação bombástica aí pra você, e veio. E hoje eu agradeço a Deus por isso. Porque a Bruna, depois que ela virou mãe, é outra Bruna. A forma de eu lidar com o outro, como eu trabalho muito, eu não conseguia entender muito bem quando eu tinha alguém que não queria trabalhar muito. Que gente esquisita. Por que não pode sábado? Por que não pode domingo? Eu achava assim que eu era uma professora, uma profissional um pouco insensível, né? Faltava sensibilidade, faltava tato. E aí, quando o Pedro veio, ele veio asmático. Então, assim, desde o 3º mês que o Pedro interna, meu filho já teve UTI, derrame pleural, já teve vasculite por picada de inseto, internação. Nossa. Então, não foi uma criança fácil. Foi uma criança que deu trabalho. Né? E ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 11. Já tá crescido. Já, graças a Deus, que essa fase foi difícil. E aí, você passar por tudo aquilo ali, você ressignifica muito. Sim. Então, ele salvou minha vida, porque se não fosse ele, eu ia ser mais viciada ainda no trabalho. E aí, não sobraria tempo de eu viver a vida. Pra Bruna. Pra Bruna, né? De eu me olhar. Então, muitas coisas que eu faço, né? Por exemplo, amanhã eu marquei uma aula de tênis com ele. Eu fico, ai, meu Deus, eu não acredito. Eu tenho que fazer aula. Eu vou jogar tênis. Sensacional. Mas o filho te tira. Sim. Te tira. Então, se eu não tivesse ele, eu ia ser mais maluca ainda, né? Mais louca no trabalho. Então, ele trouxe cachorro para casa. Porque se fosse só eu e meu marido, a gente não ia ter cachorro. Né? Então, ele trouxe o primeiro, depois trouxe o segundo. Então, a gente fica mais humana, fica mais próxima. Mais maternal. Entende mais. E, assim, o meu marido, ele trabalha, né? É funcionário e realmente trabalha ali e vai para casa. Ele não tem outra atividade. Sim. Então, ele é pai em tempo integral. Ele é aquele maridão. Tanto assim, Cláudia, que eu nunca dei banho no Pedro. O Glauco chegava do trabalho, já dava banho, já fazia tudo de madrugada. Quando o Pedro já, né, não mamava mais no seio, o Glauco acordava, assim, é aquele pai, assim... Paizão. Então, acho que o amor que eu tenho pelo meu marido aumentou muito mais. Porque você admirar como que um homem pode se doar, pode cuidar, né? E, assim, o Glauco faz de tudo para que eu voe. Então, assim, não, vai pro Chile dar aula, são 4 dias? Pode ir, eu vou dar um jeito aqui. Ele é parceiro. Ele é parceiro. Então, assim, quando você tem um filho, eu acho que tudo melhora. Até seu casamento melhora. Sem dúvida. Porque você começa a enxergar aquele homem como um pai. Alguém zeloso, alguém que luta pela família. E o homem também amadurece. Sim, com certeza. Né? Então, e assim, como mãe, eu sou péssima. Por quê? Eu trabalho muito, né? Não tenho sentimento de culpa. Mas coube na sua vida. Não, coube. Coube mas muito eu não gosto de... Eu sou permissiva. Por que eu sou permissiva? Porque eu falo assim, Glauco, quem tem que fazer o trabalho sujo é você. Eu já fico pouco. Então, o que eu faço? Estrago. Né? Então, tudo de ruim... Aí o Glauco, olha, não vai poder mais ficar no videogame. Aí ele vem falar comigo, né? Já sabe, o Pedro, né? Ô, mãe, meu pai tá brabo. Que não, Glauco, só mais meia hora. Tudo de errado é Bruna que faz. Então, assim, eu sou péssima mãe, péssima educadora, já educo na rua. Eu detesto escovar o dente dele. Eu detesto passar fio dental nele. Eu já não aguento mais ver dente. Eu chego no dia de casa e falo, eu não sou dentista. Não sou dentista. Mas é ótimo, né? Porque ele fala assim, quando ele fala de mim, ele fala assim, nossa, minha mãe é muito maluca. Eu boto funk no carro. Aí, às vezes, eu chego na escola dele, né? Ele tá naquela fase da vergonha, né? Aí eu boto uns funk, aqueles funk bem antigos, né? E aí eu boto alto, abro o vidro e ele...
Eu lá, Ou faço seja, vídeo. a Bruna é a Bruna. A problema é dele, tá com vergonha, ele que se vire, né? Desse jeito. Então, assim, a gente tem essa relação, né? Mas eu acho que eu sou mais amiga do que mãe. Não, mas fabuloso. Não, mas a gente tem essa função de mãe. Eu fiquei muito com eles, até porque meu marido viajava muito, então eu ficava muito em casa. Mas filho nunca me atrapalhou em momento algum na minha profissão. Hoje os dois estão aí na medicina, um quase formando, o outro na metade da faculdade. E nunca atrapalhou a minha vida profissional. Então, quem tem com um mês, esse medo... o Pedro foi pro Antônio Pedro com uma banca. Ó, Eu, com 2, 3 meses, eu já estava trabalhando. bem Leva, isso. vai. Pedro já viajou o Brasil inteiro, até para fora, porque ele vai para os congressos. olha Né? só. Então, meu marido leva, minha sogra, já teve babá. Então, assim, é todo mundo junto. Sim. Entendeu? Então, Desse jeito. É Meu isso. filho às vezes briga comigo, mãe, você está muito no Instagram, não sei o quê. Mas foi o que você falou. Se a gente não ocupar esse espaço, vem Nossa. outro com desinformação. Então, eu prefiro me expor, às vezes. Eu custei a entender que eu precisava ir para o Instagram, eu não gostava. Mas hoje eu entendo que é necessário. Precisa. Né? E pra gente finalizar, eu acho que a gente já passou de 1 hora, porque esse papo tá bom, eu ficaria aqui até de manhã. Pra gente finalizar, quem é a Bruna? Gente, a pergunta mais difícil no final, né? Quem é a Bruna? Eu vejo como um ser humano, né, que teme a Deus, né, que tem como base principal a fé. Então, muitas vezes eu me desespero e, às vezes, as circunstâncias são ruins, né? Não vai dar, eu tô fazendo uma obra agora. Mais isso aqui, mais isso aqui. Eu falo, gente, de onde eu vou tirar esse dinheiro, pelo amor de Deus? Mas, como eu tenho fé, eu tenho a certeza, né, que o improvável vai virar provável. Então, uma pessoa que acredita em Deus, eu acho que isso é importante, porque isso, nas dificuldades, me fez, não, vamos lá, que ama pessoas. Então, assim, eu amo aluno, eu amo paciente, eu amo funcionário, eu amo qualquer pessoa. Eu amo a pessoa. Eu amo a pessoa, eu amo receber em casa, eu amo estar junto. A gente se decepciona muito, se frustra, Sim. né? Porque quem é muito dado, muito aberto, abre casa, leva Se decepciona mais, com certeza. muito. Eu sou uma pessoa que como eu gosto muito de gente, eu gosto de equipe. Então, assim, eu tenho essa ideia. Será que se eu chamar a Cláudia, Só que, assim, cada um tem um temperamento, cada um tem um propósito, né? Um objetivo. Então, às vezes, a Cláudia está num objetivo, a Bruna está em outro. Então, quando a gente junta, não dá certo. E tem as passadas de perna também, Tem, né? tem. Também. Eu ganhei algumas já na minha vida. Não tem jeito. Quem é muito aberto, Sim. faz muita parceria, tem muita ideia. Então, assim, eu acho que uma pessoa temente a Deus, que ama pessoas, que ama dar oportunidade, né? Eu o tipo de pessoa, assim, quando eu vejo um aluno meu, caraca, o meu aluno trabalhando em tal lugar, eu fico, assim, emocionada. Eu também. Eu vibro com eles. Não é? É. A gente ama o que faz, assim. Sim. E eu acho que o sucesso, ele tá ligado a isso, porque a gente realmente ama o que faz, né? Então, eu me considero uma pessoa de sucesso, porque para mim, o sucesso não é também só o quanto que eu tenho na conta no banco. No momento tá vazio a obra. Mas, nossa, eu sou tão feliz. Né? Amanhã eu tenho live 7 horas da manhã. Eu vou tão feliz pra minha live. Não aguento essa sua live de manhã cedo. Então é isso, uma pessoa que ama a profissão. Então acho que é por isso também que dá certo. Eu amo fazer odontologia, né? Amo animais. Amo até as plantas. Às vezes eu fico meio aborrecida com elas, que elas não ficam falando comigo. Eu adoro planta. Mas assim, é isso. Eu acho que uma pessoa que ama a vida. Perfeito. Essa é a Bruna. Sou eu. E isso te motiva a amar as pessoas? É o que te move? Né? Porque quando a gente ama de verdade, por mais que às vezes assim, o paciente dá aquela resposta atravessada, o aluno dá aquela resposta, mas eu amo tanto ele que eu vou continuar, eu vou insistir. Perfeito. Bruna, muito obrigada. O papo foi gostoso demais. Eu acho que motivou muitas pessoas, né? Sim, que estão aí no caminhar da odontologia. Odontologia mudando muito. Muito. Né? A gente está vendo mudança atrás de mudança, isso está assustando um pouco. Mas eu acho que tudo vai valorizar a nossa profissão. A gente tem que pensar em estar sempre no caminho certo, estar bem preparado para a gente não retroceder. Né? A gente tem que caminhar e cada vez mais valorizar a nossa profissão. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Foi gostoso demais. Foi ótimo, gente, então, todo mundo se inscrevendo lá no Congresso de Emergências Médicas da Bruna. E segue a gente lá no YouTube. Curte esse podcast maravilhoso, porque vai estar já lá no ar. E eu espero vocês no próximo podcast. Obrigada, Bruna. Obrigada. Tchau, tchau.